alguma coisa. Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde ao vivo. A nossa convidada de hoje é a Thaís Leifel. Ela é fisioterapeuta, vai falar um pouquinho pra gente sobre Pilates. Boa noite, Thaís. Muito obrigada por sua participação. Boa noite, Ara. É um prazer estar aqui hoje lá na TV, tá? Obrigada, Thaís. Então, Thaís, explica um pouquinho pra gente o que é o Pilates. Então, Chara, o Pilates, ele é uma técnica que a gente trabalha, o que se chama de contrologia. É como se fosse uma atividade física, aonde o paciente ele tem o controle, a percepção, tá, de todos os seus músculos e de como os músculos funcionam, né, perante a localização no seu corpo. Então, em relação, né, à capacidade óssea, muscular. Então, na verdade, assim, é interação, é o controle que se tem para realizar uma atividade física. E o Pilates é feito só no chão ou usa algum aparelho? A ideia do Pilates, o Pilates, ele na verdade, fugindo um pouco, ele vem do pai do Pilates, que é o Joseph Pilates. Então, assim, a técnica pura em si sugere-se que se faça todas as atividades, todos os exercícios no solo. Por que no solo? Porque você conseguiria restaurar, né, toda a capacidade muscular, forças, patologias, sem a força da gravidade. Então, sem ter aquela resistência. O que acontece? Puramente seria dessa forma no solo. Hoje em dia a gente sofreu muitas influências, né, em relação ao balé, né, algumas artes marciais, então muita coisa foi se aprimorando. Então hoje a gente tem vários exercícios que são na bola, né, que se usa-se o equilíbrio ao máximo nos aparelhos mesmo. Então, assim, deu uma mudada, mas a gente tem muito trabalho de solo, sim. E o efeito no nosso corpo é igual o da musculação ou é completamente diferente? Não, é bem diferente. Por quê? O primeiro princípio do Pilates, a gente tenta restaurar a postura do paciente. Então, assim, ele vai, na verdade, fazer o exercício físico, só que em postura o tempo todo. Então, o resultado final, por exemplo, a gente trabalha principalmente essa musculatura desse eixo central nosso. Então, a gente trabalha muito o abdômen, a musculatura posterior, né, os paravertebrais. E o que acontece? E o equilíbrio e a postura. O resto a gente acaba trabalhando também, só que ele vem, né, com um pouquinho, não tanto como prioridade. E aí, o que se restabelece? Você tem, né, uma prevenção de futuras patologias e tal, só que você não consegue ganhar aquela hipertrofia muscular que se consegue com uma musculação. Então, não tem aquele ganho de massa muscular. Só que você ganha trofismo. O que é o trofismo? Seria o que a gente fala vulgarmente aí, o povo fica definido. Então, assim, você consegue ganhar tônus muscular, você consegue ganhar postura, porque ele restabelece esse seu eixo, ele tem, né, essa visão de eixo central, né? E você ganha tônus muscular. Então, você ganha força e ganha essa preparação de tônus. Tá. Você tá falando aí que força muito a barriga, né? Isso. Aí eu tenho uma pergunta da telespectadora Laís. Ela gostaria de saber se o Pilates realmente ajuda a ficar com a barriga zero. Laís, muito. Tanto que, por exemplo, o Pilates ele segue alguns princípios básicos, que é respiração, contração do abdômen. Existe um músculo, Laís, que é um abdominal, um músculo, né, que é chamado de transverso abdominal, que é um músculo profundo. Então, o tempo inteiro que a gente faz todas as técnicas, esse músculo ele deve estar contraído. Ele funciona como se fosse um cinturão. E o que ele faz? Além dele restabelecer essa barriga, né, sequinha, tanquinho, mais do que isso, ele, na verdade, ele dá uma suspensão, ele dá um suporte para a tua coluna. Então, além de ficar, né, esteticamente, né, bonita, sequinha, você ainda vai dar uma estrutura legal para o teu corpo. Então, assim, né, como eu falei com vocês, que a prioridade do Pilates é trabalhar realmente abdômen e paravertebrais e a postura em si. Mas isso não impede de deixar o corpo mais desenhado. Jamais. Né, tá? Esteticamente, assim, o corpo fica bem definido, fica bem durinho, né? Você acaba, realmente, a gente acaba aumentando um pouquinho a massa muscular, mas não é aquela coisa assim, né? Igual fica na academia, que, né, fica muita coisa, mas fica durinho, fica definido, fica ótimo. E qual que é a diferença, então,
Você falou a diferença nos efeitos no corpo, da musculação para o Pilates. Em relação aos traumas que a gente sofre na musculação, no Pilates não tem esses traumas. Por que não tem, Chay? Não tem. Respondendo, tá? Por que não tem? Primeira coisa, a gente tenta ao máximo, por exemplo, trabalhar o paciente de acordo com cada um. Não existe, por exemplo, igual na academia a gente chega, o que você quer trabalhar, vai fazer tal aparelho, não. Cada paciente é um paciente diferente. Então, por exemplo, quando você vier para mim, né, e eu vou fazer uma avaliação, eu vou ver, você vai falar comigo, eu tenho dor em tal lugar, então quer dizer, tem posturas que eu não posso deixar você realizar, tá? Outras que eu vou te indicar para esse tratamento de dor, vou trabalhar a sua parte estética ao mesmo tempo e o tempo inteiro, tá? Eu fico ali do seu lado, o tempo inteiro eu fico ali do seu lado, né, controlando a tua postura, o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu não deixo você sair, né, fora do teu eixo. Então, o tempo todo eu tenho que controlar a tua respiração, como que tá a tua postura. Então, isso vai acontecer todo o tempo. Por isso que existe um risco mínimo de ocorrer qualquer tipo de lesão. E tem alguma contraindicação? Ou qualquer pessoa pode fazer? Não existe contraindicação. Tá? As contraindicações relativas que eu falaria seria para qualquer indivíduo em relação, por exemplo, um indivíduo hipertenso que não esteja controlado. Então, quer dizer, ou seja, não está tomando medicamento ainda. Então, isso seria, né, uma contraindicação. Mas a partir do momento que você é hipertenso, eu tenho pacientes hipertensos, mas que estão controlados, que estão tomando medicamento, né, que estão sendo, né, vigiados por um médico, sem problema nenhum. Todos eles são bem-vindos, principalmente os que já têm alguma lesão. Aqueles que vêm em busca, né, sem nenhuma dor, sem, né, nenhuma preocupação, esses estão melhor ainda, no caminho mais certo, que eles estão trabalhando a prevenção de ter algum trauma futuro. Entendi. Eu recebi uma pergunta do Diego, da Colônia. Ele gostaria de saber se os gordinhos podem fazer pilates. Devem, Diego, devem. No Pilates, a gente tem até uma dúvida, né, o Pilates emagrece, como que é esse negócio? Diego, primeiro, quando você tá num grau de obesidade, está um pouco acima do teu peso, né, você está obtendo um risco de lesões para algumas articulações que sustentam esse peso. Por exemplo, né, o joelho. Então, o que acontece? Ele sobrecarrega, né, ele funciona como se fosse um amortecedor, né, e ele absorve todo esse excesso de peso. Então, sim, você deve fazer primeiro para prevenir algum tipo de lesão. Outra, o Pilates ele tem uma queima calórica sim, tá? Então, na verdade, vai depender de tipo de treinamento que a gente vai dar para você. Então, por exemplo, se o teu objetivo é auxiliar na perda de peso, porque também o indivíduo obeso, né, não consegue perder peso somente com exercício. Ele tem que fazer uma dieta alimentar, né? Ver se realmente o problema ele é somente alimentar, se é um problema de fundo hormonal. Então, o que acontece? A gente faz um trabalho direcionado mais para, né, perca de calorias. Então, o Pilates pode emagrecer? Pode sim, tá? E quanto tempo dura uma aula de Pilates? Nós podemos falar que é uma aula, né? É uma aula de Pilates, ela dura em média 50 minutos a 1 hora, né? Eu gosto de fazer, né, particularmente na minha clínica, eu trabalho 55 minutos de aula. Começo bastante com alongamentos, friso bastante flexibilidade com meus pacientes. E o que a gente faz? Esses 5 últimos minutos, eu faço um trabalho de relaxamento. Então, essa parte de respiração, relaxamento ali com a massagem, justamente por quê? Para que ele saia dali bem. Então, saia dali leve, relaxado, né? Não sai como se fosse, né, tensionado, porque fez muitos exercícios. E a maioria dos meus pacientes relatam, né, que durante a aula, né, sofreu muito e tal, que, né, fez muito exercício e no dia seguinte não tem as dores musculares comuns que o pessoal tem, que são as dores tardias, né, pós-exercício, devido a esse tipo de relaxamento. E quanto tempo a gente pode ver os benefícios no corpo praticando Pilates? Shaira, então, depende de qual é o seu objetivo. Fisioterapeuticamente falando, né, quando a gente tem um tipo de lesão, não existe, por exemplo, um limite. Então, geralmente, eu vejo em torno de 1 até a 3ª sessão no máximo, o indivíduo já está me falando que está melhor. Então, assim, seja uma tendinite, seja uma algia na coluna, uma lombalgia, né, uma cervicalgia. Então, assim, ele já me fala que está tendo uma melhora.
Esteticamente. Esteticamente, a gente vê os benefícios no corpo, né? Entre mais ou menos, eu acredito, um mês de Pilates até um mês e meio já consegue se ver uma diferença muito grande no teu corpo. Então, assim, é as pernas que vão engrossando um pouco mais, a bumbum vai ficando mais definido, a barriga sequinha. Então é excelente, né? Thaís, o Pilates oferece algum perigo? Então, perigo exatamente não, tá? Depende se realmente você tá fazendo com alguém que saiba a técnica do Pilates, que seja credenciado, tenha realmente feito o curso, cumprido as horas, aulas, e saiba realmente o que está acontecendo. Por quê? Existem determinados exercícios, né, que podem realmente fazer algum tipo de lesão no paciente. Só que pela técnica própria do Pilates, dificilmente isso acontece. Só se realmente, né, ocorrer um erro muito grande durante esse período de treinamento aí do paciente. Tá. Eu tenho uma pergunta da Gilene. Ela disse que tem 59 anos, é hipertensa e usa marca-passo. Ela pode fazer Pilates, Thaís? Como é o nome dela? Desculpa. Gilene. Gilene, é o seguinte. Em relação ao marca-passo, em relação à hipertensão, a partir do momento, tá, que você esteja no processo, onde teu médico esteja controlando isso, sem problema nenhum, tá? O marca-passo não oferece perigo nenhum, a gente não tem nenhum tipo de aparelho que, né, faça algum tipo de interferência nele. Em relação à hipertensão, a partir do momento que você faça o controle dela, sem problema nenhum, só vai lhe trazer benefícios, tá? Eu tenho uma pergunta da Fernanda, Thaís. Ela gostaria de saber se o Pilates tem que ser individual ou se pode ser coletivo e qual a diferença entre os dois. Então, Fernanda, depende, tá, de paciente para paciente. Por exemplo, existem pacientes que eles precisam de uma atenção maior, tá? Então, por exemplo, eu particularmente, na minha clínica, eu trabalho com um paciente, né, um cadeirante. Então, como que eu vou conseguir dar atenção para outros tipos de paciente? Não tem como. Então, quer dizer, o horário dele é somente ele. Ou pacientes que estejam com alguma algia muito aguda, né, um processo muito doloroso, então realmente a gente separa ele, coloca ele no centro de atenção no horário único, né? O Pilates em si, a técnica, ela oferece que no máximo, uma pessoa acompanhe 3 alunos, tá? Eu acho que mais do que isso, você já não consegue dar uma atenção legal para aluno entre alunos. O que eu gosto de fazer? Por exemplo, quando eu tenho esse número de 3 alunos no horário só, eu gosto de mesclar. Como? Pegando um paciente, né, um aluno que tenha, né, precise de mais atenção, como por exemplo 2 alunos, né, que já são mais jovens, que não tem mais nenhum tipo, né, de patologia grave, e aí a gente pode fazer, né, esse circuito legal sem ter nenhum prejuízo em relação ao outro, mas pode fazer sem problema nenhum. A Luciana não respira pelo nariz, respira pela boca. Com isso, ela se cansa mais rápido. O Pilates pode ajudar? Muito, muito, Luciana. A gente tem um foco central que é a respiração, tá? Então, a respiração, ela é a base de tudo. Todos os exercícios, né, a gente força o paciente a realizar respirações distintas, né, tanto pela boca quanto pelo nariz e usando determinados tipos de musculatura. Existem também, né, os exercícios de alongamento que alonga até o seu próprio diafragma, né, que é o principal músculo responsável pela sua respiração, que vai facilitar essa respiração acontecer da forma nasal, que é o ideal que se aconteça. Então, por exemplo, no trabalho com Pilates, a gente consegue sim, né, tentar direcionar para que você faça, né, essa respiração nasal do jeito que ela realmente deve ser feita. A Juliana gostaria de saber se quem tem problemas no nervo ciático, ela sofre muito com dores no nervo ciático, principalmente quando faz musculação ou caminhada. O Pilates pode ajudar? Muito, Juliana. O ciático, né, ciatalgias, elas são causadas, né, por alguma patologia na coluna. Então, proveniente ou um desgaste, né, uma herniação. Então, o que vai acontecer? Quando a gente trabalha o Pilates, igual aquilo que eu falei, é o centro, a gente trabalha, né, bem esse eixo central. Então, a gente vai fortalecer o teu abdômen, tá? Que é ele que vai segurar e vai dar a base de sustentação para a sua coluna. Vai trabalhar o fortalecimento da musculatura posterior e flexibilidade, o que vai ajudar a soltar um pouco, né, esse pinçamento no teu ciático.
Se você sente mais dores durante a musculação, eu te aconselho você rever os tipos de exercício. Porque, dependendo do tipo de exercício que você esteja fazendo, você pode estar causando, né, ainda mais lesões nesse ciático. Então, reveja isso, né? Às vezes você pode substituir um exercício pelo outro. Quando a gente trabalha com Pilates, a gente vai trabalhar primeiro essa patologia sua, fortalecer outros tipos de musculatura para justamente, né, dar essa sustentação que para você não tenha mais, né, essas algias, principalmente do ciático. Tá. Eu tenho uma pergunta da Bernadette, ela gostaria de saber se o Pilates ajuda a perder a barriga. Ajuda, Bernadette, ajuda muito. Além de ser uma fonte de eliminação calórica, né, a gente trabalha muito o fortalecimento dessa parte abdominal. Então, principalmente esse músculo mais interno, que é o transverso abdominal, que é a base de tudo, né, até a musculatura mais superficial. Então, assim, um dos nossos focos centrais de todos os exercícios, como eu falei, os exercícios a gente trabalha um todo. Então, assim, todos eles, a maior parte, 99% dos nossos exercícios trabalha, né, com contração abdominal. Então, o abdômen sempre é o primeiro a ser visto, né, que começa a ficar mais endurecido e que a gente vê um feedback melhor. Que a mulherada ama, né? Muito. Quem não gosta de ter um tanquinho, né? Thaís, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vinda. Já deixo aqui o convite. Eu que te agradeço. Obrigada, audiência. Obrigada, gente. Eu quero que você fala pra gente aonde que é. A gente fala estúdio, né? Quando é Pilates. Aonde é seu estúdio, deixa o telefone. Tá bom. Então, o estúdio, o meu estúdio chama Espaço Fit Pilates. Ele fica ali do lado, no Largo São Francisco, tá? Na Rua Ribeiro Bastos, número 60. Fica entre a Pousada Casarão e entre a UFSJ. O telefone é 3372-8945. É só ligar para lá, né? Agendar uma avaliação. Essa avaliação, essa aula experimental, ela é gratuita. E depois, né, depois de realizar essa aula e realmente você vê que você gosta da técnica, aí sim a gente combina, né, os horários, como que vai ser. Tá, joia. Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Chara, eu que agradeço. Boa noite. A todos que participaram, muito obrigada. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, nesta sexta-feira, às 10h10 da manhã, tem a reprise. E semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.